Voltando aí para, acho que o quarto ou quinto episódio do meu testemunho, da minha vida, do que Deus fez comigo. E totalizando foram 8 aberturas de barriga. Totalizando foram 6 aberturas de barriga e 2 aberturas ao lado, que foi as 2 aberturas para colocar. Na primeira abertura eu coloquei os 2 intestinos, que foi o grosso e o delgado, né? E depois eu fiz a abertura da ileostomia definitiva, que é do lado esquerdo. Mais 6 aberturas de barriga, totalizando foram 8 aberturas de barriga, né? Nesse processo, fora as infecções hospitalares, fora a trombose, fora o aneurisma, aí e fiquei com a minha bolsa, né? Logo no começo, posso admitir que parecia um sonho, né? Parecia um sonho porque era muito surreal ver meu intestino para fora, né? Minha mãe me ajudando, fazendo os curativos. Parecia que eu estava sonhando e que eu ia acordar daquele sonho, né? Mas eu não acordava. Eu posso dizer que eu passei mais ou menos um mês e meio assim, um pouco em choque, para poder realmente a ficha cair, né? Para poder a ficha cair. Foi quando eu fui pegar minhas bolsas e um rapaz chegou para mim e ele disse assim: "Posso lhe perguntar uma coisa?" Eu disse: "Pode. Você tem filhos?" Eu disse: "Sim, tenho 3." Ele disse assim: "Seu marido lhe deixou por causa da sua ileostomia?" E eu disse: "Não." O seu caso foi câncer? E eu disse: "Não, foi uma síndrome chamada síndrome de Ogive ou síndrome de Ogive." Ele disse: "Então agradeça só ao Senhor, porque o Senhor lhe livrou de coisas piores, e 90% das mulheres que fazem esse procedimento que você fez de colostomia ou ileostomia, os maridos deixam com mais ou menos um mês e meio, os maridos se separam, né? E outras pessoas que são piores, que ainda os maridos deixam e eles ainda têm câncer, né? E graças a Deus você tem seu marido, você tem seus filhos e o seu não foi câncer, né? E eu olhei assim, eu disse: realmente, eu não tenho do que me queixar, não. Eu só tenho que agradecer a tudo que o Senhor ele fez por mim. Foi quando eu conheci a Associação de Ostomizados de Recife, né? Conheci uma pessoa maravilhosa chamada Roberto, que é o líder de lá, da comunidade lá. Ele também é ostomizado definitivamente. E quando eu cheguei lá, todo mundo era igual a mim, né? Todo mundo era igual a mim. E assim, e tinha pessoas piores que eu, né? Tinha pessoas com situações piores que a minha. Então eu cheguei lá naquele nível de igualdade, né? Eu não era diferente de ninguém, eu era igual a todo mundo. E aí foi quando foi caindo a ficha, né? Foi quando eu comecei a ver as coisas pelo lado bom, né? Das coisas, porque tudo na vida tem um lado bom, né? Se você dizer lá, você passou por essa situação toda e você ainda consegue ver o lado bom, claro, claro, sim, porque sempre na vida existe um lado bom, né? Eu sempre digo que Deus ele age em nós, né? E através de nós. E quantas vezes eu no hospital, nesse meu decorrer de caminhada em hospital, eu pude ver o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Eu pude ver pessoas piores do que eu, para que eu pudesse ser grata pela situação que eu estava passando, mas eu pude ajudar pessoas que estavam precisando de escutar a minha história, de escutar a minha situação, para que pudesse dar mais valor à vida. Isso eu falo não só de paciente, eu falo de enfermeiro, eu falo de técnico, eu falo de médicos, né? Eu falo de anestesista, eu falo de pessoas que só quem consegue ter acesso é quem está lá, né? Então, como você pregar, como você levar o evangelho se você não está lá diretamente a essas pessoas, né? Que muitas vezes vivem mais o lado da ciência, né? O lado da ciência. E muitas vezes você, com a sua história, você mostra um pouco da sua realidade, da sua história com Deus, né? Da sua vivência com Deus, de como Deus é bom na sua vida. Então, assim, eu pude vivenciar momentos maravilhosos, posso dizer a você, momentos maravilhosos, né? De gratidão ao Senhor. Eu lembro de uma vez, né? Eu
sem veia, né? Eu já fiz, no momento eu fiz acho que 15 PICC line, fiz 10 acesso central e a última eu fiz uma subclave aqui, né? Um acesso central subclave. Então, assim, com muita dificuldade, porque eu já fui muito furada. E eu fui fazer um PICC line e quando eu cheguei para fazer o PICC line, eu estava na maca, né? Quando eu entrei, bom dia! Dei bom dia. E aquela sala parou. Todo mundo ficou perplexo, porque eles olharam assim, como é que essa menina veio aqui nessa sala? Todo mundo que está aqui veio fazer algum procedimento e ela tá uma alegria desse jeito. Assim, as pessoas esquecem que o que define você não é seu bem-estar, né? Você não pode ser feliz só porque você tem saúde. Você não pode ser feliz só porque você tem uma situação financeira boa. Você não pode ser feliz só porque você está bem no seu casamento. Você não pode ser feliz só porque você está bem com seu filho. Não. O seu estado, né, que você está passando naquele momento, ele não pode definir a sua alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela sim é a nossa força, né? Então, assim, se a gente viver pensando que sempre, para que gere felicidade em nós, a gente tem que estar em algum momento da nossa vida bem, aí fica difícil, né? A gente vai viver aquele alto e baixo, né? Ai, tô feliz agora porque eu tô bem no meu casamento. Tô feliz agora porque eu não tô doente. Tô feliz agora, então você vai sempre viver esse alto e baixo. E assim, eu aprendi muito com isso, que assim, não era o meu estado de saúde que me definia quem eu era, né? Quem me definia era o Senhor, e o Senhor era bom comigo, bom. Eu estava viva, e eu só tinha motivos para agradecer, não importava a dor que eu estava passando, ou que eu tinha passado, o importante é que eu estava viva, né? E que eu tinha só coisas para agradecer a Ele. E eu lembro que todo mundo olhou para mim, aí quando eu a menina veio fazer uma pesquisa comigo, né? E essa pesquisa que essa menina falando ao Senhor, começava a falar para mim assim, fala sobre paternidade com essa menina, sobre paternidade. Eu disse assim, mas Jesus, eu tô aqui, né? Falar sobre paternidade, nada a ver o assunto com essa menina. E de repente eu comecei a falar sobre paternidade, sobre a minha vida, né? Como eu tenho muita história, então de alguns assuntos eu tenho propriedade de falar. Fui falar um pouco sobre paternidade, mas a paternidade da minha vida. E eu falando sobre paternidade, a menina começou a chorar, 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 e eu não entendia porque a menina chorava, porque a menina estava passando por um processo de paternidade. Né? Então, naquele momento, eu pude ser boca de Deus para a vida daquela menina, eu pude orar pelaquela menina ali, e naquele momento, eu pude estar no momento certo, né? Para muita gente eu poderia estar não no momento certo, mas para mim foi no momento certo, onde eu pude ajudar alguém com a minha experiência do que eu tinha vivido. E de repente chegou o anestesista para conversar comigo, né? E ele chegou e olhou para mim, ele até brincou, ele disse assim, e tu tá doente, mulher? Ele perguntou, e tu tá doente, mulher? Aí eu peguei e disse para ele, assim, eu levantei minha blusa. Quando eu levantei minha blusa, minha barriga estava enorme, né? Minha barriga estava enorme. Aí ele olhou para mim assim, aí eu disse, olha, doutor, eu já fiz tanta abertura de barriga, assim, assim, assim. E contei, compartilhei bem rápido assim com ele um pouco do meu testemunho de vida. E aí esse anestesista, ele olhou para mim, vocês não acreditam. Ele olhou para mim, ele disse, agora eu consigo entender tudo. Aí tudo? O senhor consegue entender tudo o quê, doutor? Ele disse, quando você entrou, que eu olhei para a porta, existia algo que brilhava atrás de você e entrava com você. E naquele momento eu me arrepiei, ele se arrepiou e ele disse assim, eu me emociono porque eu pude ver esse brilho. E esse brilho é Jesus na sua vida. Hoje é domingo, né? Ele ia me impulsionar no domingo. Hoje é domingo. Mas eu estou muito feliz de ter vindo trabalhar nesse domingo, de ter conhecido você, conhecido sua história, e você ter, hoje, com a sua história, edificado a minha vida. E hoje eu não vou sair do mesmo jeito que eu entrei nessa sala de procedimento. Então, glória ao nome do Senhor. Você consegue entender que Deus ele age em você e através de você, que nem sempre é sobre você. Aliás, é sempre sobre Ele.
A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda, né? Mesmo que você não entenda. Mas é tudo sobre ele, tudo sobre ele. Então, naquele momento que eu estava passando ali na dificuldade, mas eu pude ser boca de Deus, eu pude ser o eis-me aqui, dentro do hospital, para aquele médico, para aquele anestesista, para aquela técnica de enfermagem e dando um bom dia para aquelas meninas daquele local. Então, foi momentos abençoados.